Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia aqui com vocês e nessa segunda parte da aula de Trabalho e Sociedade nós iremos analisar um pouco mais aprofundadamente os teóricos Max Weber e Karl Marx. E por falar em teóricos que versam sobre o trabalho, assim como Durkheim, temos a partir de agora as teorias de Max Weber e Karl Marx. Conforme podemos perceber, a teoria weberiana ela faz uma associação entre a chamada ética protestante e o desenvolvimento do sistema capitalista. Eu vou tentar resumir para ti de forma bem simples para depois explicar o que está lá no quadro. Então preste atenção só em mim agora, não olha lá para trás. Bom, vamos lá. Se você perguntar para qualquer professor de história qual é a principal característica, o principal fator, a principal causa do desenvolvimento do capitalismo, provavelmente ele vai te dizer que é a desagregação do mundo feudal, o declínio do feudalismo e a revolução comercial. Ele está errado? Não está. Está certo. Mas, de acordo com Weber, existe uma outra causa determinante. Um outro fator, um outro evento histórico que é fundamental para o capitalismo se consolidar. E o nome desse evento histórico é Reforma Protestante. Aí você pergunta, professor, o que tem a ver a Reforma Protestante, que é um acontecimento religioso, cultural, com o desenvolvimento do capitalismo, que é um sistema de produção, um sistema econômico? Bom, segundo Weber, tem tudo a ver. Porque a partir do momento que o protestantismo na Europa se consolida, que o luteranismo, que o calvinismo, o anglicanismo, ou seja, que as primeiras religiões protestantes surgem e se consolidam, elas estabelecem uma nova perspectiva sobre o trabalho, uma nova perspectiva diferente do que era a perspectiva medieval. Se a gente lembrar de como, na Idade Média, a religião cristã percebeu o trabalho, você vai se lembrar de alguns ditados populares, como, por exemplo, é mais fácil um camelo atravessar o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O reino dos céus é o reino dos pobres, dos fracos e dos oprimidos. Então percebe que a mentalidade medieval ela via a riqueza quase que como um pecado. Dificilmente na Idade Média alguém que era rico ou que tinha muitas posses era visto como alguém que iria para o céu. Mas o pobre, coitado, apesar de ter a sua pobreza material, acreditava-se que ele passaria ali por um processo de misericórdia divina, de graça divina e ascenderia aos céus. Porque o reino dos céus é o reino dos pobres, dos fracos e dos oprimidos. Então percebe que a riqueza era muito mal vista, era quase um pecado. Só que a partir da mentalidade protestante, essa visão se altera. O calvinismo, principalmente, né, com as teorias, as ideias de John Calvino, que também era burguês, John Calvino vai dizer que, na verdade, o lucro e a riqueza não são coisas ruins. Pelo contrário, o lucro representa uma dádiva divina, é uma bênção divina. Porque as pessoas que se esforçam e que trabalham, elas merecem, elas são dignas de ser honradas. E, portanto, de conseguirem acumular riqueza, de conseguirem lucrar. Percebe, então, que a partir dessa nova mentalidade, acumular riqueza, lucrar, passa a ser, na verdade, uma bênção e não mais uma maldição. É essa nova mentalidade, que ele chama de ética protestante, é que vai ser determinante para que o capitalismo consiga se desenvolver como sistema econômico. Agora, tudo bem, vamos lá para o slide. Olha só, Max Weber apresenta uma concepção espiritual do trabalho. Não é somente material, mas também é espiritual, porque está conectada com a fé. Aliada a uma nova ética profissional que constituíram o chamado espírito do capitalismo no Ocidente. Antes o trabalho era visto como indispensável. Aliás, o trabalho sempre foi visto como indispensável. Porque trabalhar significa produzir alguma coisa que atenda às nossas necessidades. Mas antes, além de ser indispensável, o trabalho era visto como algo insuportável, indesejável. Se você pega as sociedades mais antigas, quem trabalha mesmo no sentido braçal é a ralé. São os escravos, são os servos.
Então o trabalho não era uma coisa desejável, como é hoje, por exemplo, né? A gente tem uma visão sobre trabalho, que é aquela ideia que o trabalho dignifica o homem. Ou seja, que trabalhar é uma coisa positiva, é uma coisa boa, te dá dignidade. Mas antigamente essa visão não era predominante. Isso começou a acontecer a partir do século XVI. Ou seja, a partir dessa nova ética, dessa nova percepção sobre o trabalho que surge com o protestantismo. Mas que, com o passar do tempo, não é somente do protestantismo, mas passa a ser uma mentalidade mesmo coletiva, um ideário coletivo sobre o trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho pode nos trazer uma condição melhor de vida, de independência, de saúde financeira. E isso tudo passa a ser visto como algo positivo e não mais negativo. Passa a ser visto como dádiva e não como maldição. Após a reforma protestante, o trabalho passa a ser glorificado, em oposição ao ócio, ao repouso e ao descanso. E aí tem uma expressão, né, que é ora et labora, significa o quê? Orai e trabalhai. O trabalho é algo dignificador. Quase não saiu. O trabalho dignifica o homem, o trabalho nos traz dignidade. Essa é a ideia, entendeu? E aí o trabalho passa a ser visto como o contrário da preguiça. Preguiça é pecado, sacou? Mas trabalho não é. Lucrar não é, produzir não é. O ócio, o repouso, a preguiça são coisas negativas. O trabalho, a ação, né, a disposição é visto como algo que é positivo, que agrada a Deus, inclusive. E aí a gente tem aqui os caras que são fundamentais para isso, né? Que são os caras que são líderes da reforma protestante histórica. Aqui você tem o John Calvino, a gente falou muito sobre ele já. O Martinho Lutero, do luteranismo, né? O primeiro movimento protestante é o luteranismo. E o rei Henrique VIII do anglicanismo, lá na Inglaterra, ok? No Reino Unido. O Max Weber, em 1905, no começo do século XX, escreve a sua obra mais fundamental, mais importante, sua obra-prima, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A ética protestante e o trabalho para Weber, como é que isso é aliado? Não trabalhar significa não prestar homenagem a Deus. Lembra que o trabalho, a disposição, dignifica o homem. E ser digno é uma coisa boa. Você se torna também digno de receber as dádivas, as bênçãos divinas. Por isso que não trabalhar é ser preguiçoso, é ser relaxado, é ser vagabundo. E isso não é uma coisa boa, ok? Somente razões imperativas, como a doença, podem impedir alguém de trabalhar. Tudo bem, a pessoa está doente, então ok, né? Ela não está sendo preguiçosa. É porque ela não tem condições mesmo de trabalhar. Mas optar por não trabalhar ou não fazer de tudo para encontrar um trabalho é algo moralmente condenável. Moralmente condenável. Porque não agrada aos olhos de Deus, não é algo dignificador. Pelo contrário, é algo deplorável, imoral, ok? Não trabalhar por essa nova ética, por essa nova visão. E aí tem uma frase que é a seguinte, do John Calvino, eu vou ler, é bem aqui embaixo, tá? Eu vou ler junto contigo. O trabalho profissional deveria formar uma muralha contra a preguiça. Preguiça é pecado, mais uma vez, lembra disso. Todos devem trabalhar. Quem não trabalha não deve comer. E o trabalho é um dever. O trabalho é um dever para com você, para com os outros e também um dever espiritual para com Deus. Porque o trabalho agrada a Deus. Né? E o ócio não, o repouso não, a preguiça não. Ok? Então, olha só. O ócio, assim como a preguiça, não são desejados por Deus. E o mais importante é que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida. A finalidade da vida. Aquilo pelo qual nós estamos existindo, estamos vivendo. É exatamente isso. É o trabalho, é a produção de coisas, a produção de bens, a satisfação das nossas necessidades. E pela visão da ética protestante, isso é agradável à divindade, agradável aos olhos de Deus, como eu falei anteriormente. Por isso que o trabalho passa a ser visto como algo do plano espiritual até. É uma forma de você prestar homenagem a Deus, trabalhando, não sendo preguiçoso, não sendo vagabundo, não sendo ocioso. Beleza? Então essa é a ideia defendida lá pelos protestantes e acaba sendo também uma ideia coletiva, né, dessa nova sociedade moderna que tem o capitalismo ali como seu fundamento. Mas antes de passar para o outro autor, eu te pergunto bem aqui. Quem é que se deu mal? Quem de todos esses personagens que eu falei para ti, da igreja, dos ricos, dos pobres,
Quem que se ferrou? Desculpa a palavra. Os pobres. Porque antes, pelo menos, o pobre ia para o céu, agora nem mais. Isso acontece, né? O pobre é pobre e ainda nem necessariamente vai para o céu, coitado do pobre. E o rico, aquele que prospera, é visto como o abençoado. É o cara que tem prosperidade, que consegue crescer na vida, que compra um carro, uma casa bacana, e vai lá e bota presente de Deus, né? No adesivo lá do carro e tal. Então ele é visto como alguém abençoado, né? Coitado do pobre, né, gente? Agora nem para o céu ele vai mais por ser pobre. Olha que situação o pobre. E aí a gente tem o pensamento do Marx, que, como todo mundo sabe, é um teórico crítico do sistema capitalista. Ele é o mais economicista de todos eles. De todos os autores clássicos, Marx é aquele que vai dar mais ênfase à economia, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, ele é um crítico do sistema de produção vigente, que é o sistema capitalista. Que, como a gente viu, ele é gerador de conflito, segundo Marx, e não de solidariedade, como fala Durkheim. Vamos lá. As relações sociais de produção, para Marx, são entendidas como a organização e a interação das pessoas e das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e ampliação das relações sociais, políticas e econômicas. As forças produtivas são o quê? A terra, o trabalho, o capital e a tecnologia, elementos essenciais para haver produção, independentemente do sistema produtivo, mas principalmente no capitalismo, que é aquela que ele está analisando de maneira mais dedicada, ok? Olha só, a força de trabalho. A força de trabalho é quem de fato está trabalhando. No modelo capitalista industrial, você tem a burguesia, que são os donos das fábricas, dos equipamentos, das máquinas, a classe dominante, e o proletariado, os operários, que representam a força de trabalho, portanto, a classe que é dominada, ok? A força de trabalho. Para a produção da mais-valia, é necessário que o possuidor de dinheiro compre uma mercadoria única, que é a força de trabalho. Percebe que a força de trabalho também é uma mercadoria. Porque quando você trabalha para uma empresa, e essa pessoa, essa empresa, esse patrão te paga um salário, ele está comprando a tua força de trabalho. Está comprando o teu tempo, a tua capacidade, a tua energia, a tua habilidade para produzir alguma coisa e te pagando um determinado valor em dinheiro. Tudo aquilo que a gente pode comprar ou vender é mercadoria. Significa dizer que o capitalismo mercantilizou até a força de trabalho também. A força de trabalho virou uma outra mercadoria, que possui a virtude de ser uma fonte de valor, cujo processo e consumo seja ao mesmo tempo processo de criação de valor. A força de trabalho corresponde aos operários, aos funcionários, ao proletariado, que é quem de fato produz para os donos das fábricas, das empresas, portanto, para a burguesia. E aí você percebe que existe, né, essa questão da mais-valia que a gente falou anteriormente, ainda há pouco no slide passado. O que é mais-valia? Eu vou te dar uma dica. O capitalismo é um modelo até simples da gente entender como funciona, é um modelo de produção relativamente simples. Vamos entender o capitalismo. Você precisa ter dinheiro para poder investir, produzir alguma coisa, algum produto, ou prestar algum serviço que te dê mais dinheiro do que você tinha antes. Tá? Então funciona assim. Eu tenho uma determinada quantia de dinheiro, capital, por isso o nome é capitalismo, e aí eu vou investir esse dinheiro para prestar um serviço. Eu vou montar um salão de beleza, cabeleireira Leila. E aí então eu monto esse salão de beleza que presta um serviço, né, para as pessoas, e aí no final do mês o valor que eu terei de dinheiro será maior ou deverá ser maior do que o valor que eu investi. Então no capitalismo você tem dinheiro e você quer conseguir mais dinheiro. Qual é o dinheiro que vale mais? É o que tu tem antes ou o que vem depois? Tem que ser o que vem depois. O que vem depois tem um valor maior do que vem antes. Por isso a gente chama de quê? Mais-valia. Mais-valia basicamente é o lucro que é conseguido através da venda da mercadoria, da venda dos produtos, da venda dos serviços que você investiu, que você aplicou dinheiro, aplicou o recurso para poder conseguir transformar isso em mercadoria. Beleza? E aí existem dois tipos de mais-valia. Vamos ler aqui. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. A mais-valia absoluta significa estender a duração da jornada de trabalho dos seus funcionários, se você é o patrão, mantendo o salário constante.
E aí, nesse caso, incide sobre a produção. Porque se as pessoas passam mais tempo trabalhando, ganhando o mesmo salário, elas produzem mais mercadorias e você vende mais mercadorias e obtém mais lucro. Ok? Então, isso seria uma mais-valia absoluta. Incide sobre a produção e a quantidade de horas que é trabalhada, que no caso vai ser maior do que era antes. A mais-valia relativa significa ampliar a produtividade, ou seja, não é necessariamente produzir mais no sentido de quantidade ou de trabalhar mais horas, mas é ter uma produtividade maior do trabalho pela via da mecanização. Então vamos supor que compre-se uma máquina que possibilite produzir mais determinado produto, na mesma quantidade de tempo trabalhada. Então as pessoas continuam trabalhando a mesma quantidade de horas, mas agora com essa inovação tecnológica elas produzem muito mais. Então aumentou a produtividade, não necessariamente a produção, não necessariamente a quantidade de horas trabalhadas, mas a produtividade se torna mais eficiente. E aí você tem a chamada mais-valia relativa, ok? Mas mais-valia significa o que mesmo? A extração do lucro. A extração de um valor maior do que aquele que foi investido como custo de produção. Dito isso, nós encerramos essa primeira análise sobre trabalho e sociedade de acordo com os 3 teóricos clássicos mais importantes da sociologia: Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. A gente se vê numa próxima aula e não esqueçam de olhar também a parte 1 desse conteúdo, trabalho e sociedade, e as atividades que nós faremos sobre ele.